professora de língua portuguesa. E vamos lá continuar as correções do PET 3 para o primeiro ano do ensino médio. Neste vídeo, irei agrupar as correções da semana 2, 3 e 4, já que elas tratam aí do mesmo assunto e são bem curtinhas. Então, já aproveitando, se você tem gostado das videocorreções, se elas têm te auxiliado aí nos seus estudos, já clica aí no joinha, deixa seu like, se inscreva no canal para sempre receber nossos vídeos novos e vamos lá começar a nossa videocorreção. Temos aí o retorno, a retomada ao tema que marcou todo esse PET aí do primeiro ano, que são as fake news, né? Então, aqui ele está falando que na primeira semana, né, foi registrado aí o que eram fake news, trazendo essas informações, né, do que seriam essas notícias falsas, né, que são divulgadas aí indiscriminadamente na internet, né? E pede para você refletir sobre duas questões importantes. De onde você tira suas notícias e por que existe uma preocupação crescente em torno de sites de notícias falsas. Então, de onde você tira suas notícias é importante, porque vai variar muito se esse site é seguro, se essa fonte de informação ela é precisa, se não é um site aí que prima por notícias exageradas, por notícias aí que vão exceder aí a veracidade das informações só para causar sensacionalismo. E isso aí nos leva à preocupação por sites que só se preocupam em transmitir notícias falsas. Seja aí para angariar mais visualizações, mais likes, seja para criar situações aí na rede mundial de informação para criar discussões, criar debates, ou até mesmo trabalhar tipo um bullying virtual aí sobre pessoas da nossa sociedade, de destaque na sociedade, ou sobre pessoas em comum. Então, sabendo disso, vamos continuar. Então, vai trazer aí na atividade número 1 um texto explicando detalhadamente o que são as fake news, né? Que ganhou as páginas dos jornais, das internets aí nos últimos anos, principalmente nas últimas eleições para presidente da República aqui no Brasil, né? E foi uma guerra, né? Todo mundo aí se utilizando e trabalhando fake news aí nas redes sociais, cada um tentando denegrir o candidato do outro, né? Uma situação aí até difícil de ser acreditada. Então, o termo ele vem do inglês, fake, né? Seria falso, falsa, e news, que é notícia. Então, fica sendo notícias falsas. Ela é uma expressão bem antiga, lá do final do século XIX, mas que se destacou aí recentemente com essa popularização dos sites de relacionamento, com essa popularização da internet aí em todas as residências, com vários usuários aí tendo acesso. Então, a internet ela vai possibilitar, nesse momento, que as notícias vão se espalhar com uma velocidade cada vez mais rápida. Se a gente pensar que em 1990 ali, né, a gente tinha notícias aí que não eram divulgadas tão rapidamente, né? A gente tinha como fonte de notícias primordiais, assim, principais, apenas telejornais, jornais escritos, revistas escritas. A gente vê que o avanço foi muito grande, né? A notícia hoje é transmitida em tempo real pela internet. Isso aí propicia que essas notícias sejam divulgadas mais facilmente, né? E que as pessoas também tenham acesso mais rápido às notícias. Então, aí que vem o perigo das fake news, que permite que as pessoas, como acostumaram com essas notícias muito rápidas, acreditem em tudo que recebam. Temos um outro textinho aqui, né? Que ele trata aí de como essas fake news são criadas, né? Então, existem diferentes formas de se criar essas fake news.
Então, desde a publicação de uma notícia que não é verdadeira, até você manipular uma notícia verdadeira para aumentá-la ou para mudar o seu contexto. Então, são várias as formas de se criar, né, esse tipo de boato que vai ganhando aí grandes proporções na mídia. Nós vamos ter aí uma questão de múltipla escolha, onde você vai marcar aí a opção que mais vai se adequar ao que está sendo pedido. Então, pede para você considerar a reflexão que você realizou após a leitura dos dois textos aí desses quadradinhos azuis, e de acordo com seus conhecimentos, você tem que verificar aí o que os textos estão trazendo como informação. Então, na letra A, muitas pessoas estão se especializando em assuntos por meio das redes sociais. Não, né? Nesse caso aqui, a gente não está, os textos não tratam de nenhuma especialização por meio de redes sociais, né? Inclusive, essas redes sociais têm que ser analisadas com bastante cuidado para se evitar essas fake news, que as pessoas às vezes encontram notícias que não são reais. Na letra B, a prática de espalhar fake news é recentemente promovida pelas mídias sociais? Não, né? Ele já falou que aí, desde o final do século XIX, né, nós vamos ter aí o uso das fake news. Então, mesmo antes aí de a gente ter tantas redes sociais, informações de forma muito rápida, como nós temos hoje, mas ainda assim, essas fake news eram divulgadas através de e-mails, através de outras formas, mas já existiam esses tipos de notícias. E na letra C, as pessoas compartilham informações sem verificar as fontes, acelerando a propagação de fake news. Então, essa é a verdade, essa aqui é a resposta certa, né? A letra C, que é aquela que vai explicar aí como as pessoas vão compartilhar essas informações sem buscar fontes, sem buscar se ela é real ou não, criando assim uma grande propagação de notícias falsas na rede. Então, no número 3, ele pergunta se você concorda com a afirmativa que foi apresentada abaixo, que é a seguinte: quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos, sem nem ao menos checar de onde partiu aquela notícia. E pede para você comentar. Então, é uma resposta aí pessoal, né? Você vai falar aí qual que é a sua visão sobre o assunto, mas que eu concordo. Eu vou colocar aqui a minha opinião. Então, eu concordo que realmente nós percebemos na sociedade de hoje que as pessoas elas vão seguir apenas o seu emocional, né? Viu a notícia, sentiu que aquela notícia ali é sobre algo que ela gosta, ou eu diz respeito à maneira como eu vejo o mundo, e eu já vou e compartilho isso. Então, eu quero, como ela diz respeito àquilo que eu acredito, eu já compartilho em seguida, tentando fazer com que essa ideia ela percorra aí maior número de usuários das redes possíveis, né? Então, as pessoas não se preocupam em buscar a origem, sobre o fato noticiado, se ele é real ou não, se realmente aquilo ali vai importar dentro daquele contexto atual. Então, cada um vai colocar aí sua resposta, coloque de acordo com seus conhecimentos. Agora, nós temos aí no número 4, outra pergunta também pessoal, né? Você considera que as notícias falsas podem influenciar as crenças, aquilo que as pessoas acreditam, né? Ou as eleições presidenciais? Então, você vai analisar de acordo com seus conhecimentos de mundo, de acordo com as suas ideias acerca da sociedade e vai responder. Eu acho que isso depende de fatores variados, né? Como grau de escolaridade, conhecimento de mundo, capacidade crítica, entre outros fatores. Mas a gente percebe que as fake news podem sim colaborar para a crença das pessoas ou suas decisões políticas, visto que, ao acreditar em algo que não questionam, elas vão acreditar naquilo e vão se deixar influenciar. Então, na minha visão, eu acho que sim, que as fake news podem mudar essa percepção de mundo das pessoas. Então, para se livrar disso, para se defender disso, use aí seu senso crítico e a sua capacidade de
pensar, de raciocinar e de buscar respostas. Então, nós temos agora aí, na próxima questão, uma charge. Então, ela tem como título: notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. Então, nós temos aí dois eremitas, né? Um parecendo bem mais velho, né? Tem uma barba branca, comprida. Ele está num monte elevado, ou seja, ele é mais sábio, mais inteligente, mais experiente. Ele está acima do outro. E temos um outro que está aí buscando aí com esse mestre a resposta para ele saber como ele faz para encontrar sabedoria. Então, a primeira coisa que o mestre vai falar para ele é: para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais. Dentro desse contexto aí, de que nós temos que parar de acreditar em tudo que lemos no Facebook, então vamos lá responder as nossas questões. Temos aí na número 5 uma pergunta objetiva, fechada, que traz o seguinte enunciado: a informação apresentada pelas charges é apresentada pela combinação de informações visuais, ou seja, imagens, né, linguagem não verbal, e recursos linguísticos, ou seja, as palavras, linguagem verbal. Então, nessa charge, podemos afirmar que a informação é expressa pela fala das personagens, somente a fala, somente aquilo que está na linguagem verbal é o que faz a gente entender ali aquele contexto, aquilo que está se passando ali? Não, né? As duas linguagens, verbal e não verbal, informações visuais e recursos linguísticos, elas vão casar, elas vão trabalhar juntas para inferir um sentido para os leitores. Então, essa não está certa. Então, agora, a linguagem verbal não contribui para o entendimento da charge. Não, né? A linguagem verbal, nesse caso aí, ela vem complementar, né? Se fosse só a imagem do mestre com o seu discípulo aí, nós não teríamos o sentido completo da mensagem que quer ser transmitida. Então, essa também está incorreta. Letra C. A charge critica o fato das pessoas basearem suas informações nas mídias digitais. Isso, né? Ele faz uma crítica e aquelas pessoas que acreditam em tudo que vem na internet. Então, a letra C é a resposta correta. E a letra D não poderia ser certa, né? Porque ela está falando que a linguagem não verbal seria desnecessária para entender a charge. Também não, né? Se houvesse só texto, a gente entenderia, né? Mas a linguagem não verbal complementa a ideia, né? Permite aí que o leitor infira informações a mais, né? Que é um contexto diferente. Então, a gente, nesse caso aí, desse tipo de gênero, as duas linguagens sempre vão colaborar no sentido completo da mensagem que quer ser passada. Então, vamos lá para a próxima questão, número 6. Então, sobre essas charges, é incorreto afirmar: as charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Temos também a letra B. As charges são consideradas um gênero textual que explora a imagem, as palavras e o humor. A charge é comumente utilizada com a intenção de fazer críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor. Qual dessas, então, é a incorreta? Então, a incorreta vai ser a letra A. As charges e tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais. Elas são gêneros textuais, sim. Elas passam a mensagem, mesmo que se utilizem de linguagem não verbal, mesmo que ela seja predominante. Isso não desconsidera o gênero como gênero textual. Então, aqui a que está incorreta é a letra A. Então, na 7, o título da charge, acima, essa que a gente fez a leitura, é: notícias falsas circulam 70% mais que as verdadeiras. E ele pede agora como proposta que você, com seus conhecimentos sobre como se livrar aí, como se proteger das fake news, faça um texto
ou uma charge, se você preferir, sobre como identificar se a notícia é falsa ou se é fake news. Então, se você for fazer a charge, lembre-se que você vai usar linguagem verbal e não verbal. Ela pode trazer aí contextos de humor, de reflexão. E o desenho ali que você fizer vai ter que casar com a mensagem verbal. Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Você vai escrever um texto falando das maneiras de identificação das fake news. E elas devem incluir aí você duvidar daquilo que está lendo, você questionar aquilo que você recebeu, que você leu, você analisar isso usando seu senso crítico, você checar a fonte de onde você recebeu essa informação, você confirmar se aquilo ali realmente é algo verdadeiro e só compartilhar se tiver realmente certeza que isso é real. Ou usar esses princípios para criar essa charge aí, como eu falei anteriormente. Semana 2 e nós já vamos começar a semana 3, já que ela trabalha aí sobre o mesmo tema, que são as fake news. Então vamos lá. Então aqui ele vai trazer um contextinho, né, para apresentar um texto trazendo aí informações de como identificar se a notícia é verdadeira ou se é falsa. Vamos analisar esse texto. Então aqui é um cartaz, né, um anúnciozinho publicitário, e nele traz dicas para você não cair em fake news. Então, aquela informação, ela é confiável? Ela é atual? Foi feita recentemente? Quais são as fontes de onde você retirou esse texto, de onde foi retirada a notícia? É algo bombástico, né? É um texto exagerado, apelativo, que quer fazer a pessoa se comover, chamar atenção muito exageradamente? Vale a pena compartilhar isso para outras pessoas? É uma notícia que vai trazer alguma coisa importante? Você deve verificar as fontes e visitar sites dedicados a desfazer esses boatos, porque assim você contribui para diminuir aí a divulgação dessas fake news. Aqui a gente vai ter que analisar se essa questão ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então vamos ver aqui. Então é uma propaganda aí de uma televisão de 40 polegadas, né? Samsung aí, Smart TV com conversor digital, HDMI, USB, então completinha, que ele traz ela aí no valor de R$ 2.069 por apenas R$ 699. E tá falando aí, tem uma bolinha aí que é 13% de desconto, né? Então, como a gente percebe se ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Então, o que você acha aí? O que você marcou na sua questão? Verdadeira ou falsa? Nesse caso, a questão é falsa. A gente percebe que é um site desconhecido, é um site que não é seguro. Ele tem aí um valor muito abaixo do valor de mercado para o televisor. Então, são sinais de alerta. Sempre que você for fazer uma compra na internet, fique alerta com esses valores. Valores muito abaixo daquilo que são divulgados em outros sites, pode denunciar aí uma fraude. Então, tome muito cuidado. Na segunda atividade, temos o mesmo anúncio, mas agora de um site já conhecido, do extra.com.br. É um site que ele tem esse cadeadinho aqui no cantinho superior esquerdo, indicando que é um site seguro para você comprar, para você entrar com dados do seu cartão de crédito. Ele traz a mesma televisão, Samsung, Smart TV, com conversor digital HDMI USB, só que agora de R$ 2.069 por R$ 1.799. Então, a gente vê aí que ele subiu aí R$ 1.100 a mais do valor que era noticiado no outro site. Porém, percebemos que é um valor já mais plausível, já é um valor aí que a gente pode observar em outros sites. Então, a gente percebe que por essas características, a gente tem mais segurança em poder comprar no site deste.
Então, essa aqui é uma questão que é verdadeira. Então, vamos para a próxima. Então, aqui, ele vai perguntar para você, de acordo com o que você analisou na primeira e na segunda imagem, quais indícios levaram você a concluir qual notícia era falsa ou verdadeira, né? Então, ela é uma resposta pessoal, vai ser de acordo com as suas observações, a sua análise em cima das duas imagens ali. Então, você deve citar os pontos que te chamaram a atenção. Por exemplo, endereço do site estranho, desconhecido, sem segurança, valor muito abaixo daquele de mercado. Então, cite aquilo que chamou sua atenção e te abriu um alerta contra aquele site. Na questão número 2, ele pergunta quais foram os elementos, né? Título, fonte, conteúdo das notícias que fez você perceber que essa notícia era falsa. Então, aí também é pessoal, de acordo com a sua observação. Mas eu vou falar para vocês que o que me fez chamar a atenção aí foi a fonte, né? O site de onde foi retirada a notícia, um site estranho, desconhecido. E o seu conteúdo, que estava ali noticiado por um preço muito baixo. Algo assim que às vezes você olha e fala, nossa, mas tá imperdível esse valor. Mas isso aí é um sinal de alerta para você ficar aí com uma pulguinha atrás da orelha e não acessar um site deste. 3, ele vai perguntar para você, o texto lido e a atividade proposta mudaram a sua percepção para identificar uma notícia falsa? E em que sentido houve essa mudança? Então, uma resposta aí pessoal. E você vai explicar nessa questão se a atividade permitiu que você melhorasse sua análise aí das notícias e fatos, permitindo detectar quais são ou não notícias falsas. A questão número 4 também é uma resposta pessoal e nela pergunta se você tem o hábito de compartilhar informações pelas redes sociais e ou pelo WhatsApp. Então, você vai responder, eu não tenho esse costume, eu somente encaminho mensagens se eu me sentir segura, quanto à procedência, veracidade, quanto à utilidade que as pessoas vão fazer daquela informação. Embora nem sempre seja fácil fazer isso. Muitas vezes a gente vai cometer alguns deslizes assim, mas nós temos que ficar atentos e buscar não sair compartilhando tudo que recebemos. Então, aí na questão número 5, então após essa aula, quais os cuidados que você terá para conferir uma informação? E pede para você citar 4 sugestões. Então, depois de tudo isso que a gente aprendeu, faça aí sua resposta pessoal, na qual você vai falar, segundo suas experiências, seus estudos, quais os cuidados que você vai ter a partir de hoje para evitar as fake news. Deixe também aí nos comentários o que você vai mudar hoje, a partir de agora, na sua rotina, para evitar as fake news. Deixe aí nos comentários para eu poder ver. Vamos conversar. E na número 6, quais podem ser as consequências quanto à disseminação de uma notícia falsa, né? Disseminação é você espalhar algo, né? Então, pede para você citar 3 exemplos. Uma resposta também pessoal. Você vai dar exemplos de malefícios causados pelas fake news. Então, nós temos vários exemplos. Então, pode causar aí males à saúde, quando traz aquelas receitas milagrosas para emagrecer, para curar gripe, resfriado, covid. Pode causar até a morte das pessoas. A gente tem exemplos aí de notícias falsas que levaram a ataques a pessoas aí que levaram essas pessoas ao óbito por conta de uma notícia falsa. Pode trazer também aí mal para as pessoas, né, para o psicológico das pessoas, quando essas notícias aí tratam do pessoal, podem fazer aí um bullying virtual contra pessoas. Então, os malefícios aí podem ser muito grandes, com resultados aí que podem levar até a medidas extremas. Então,
Por isso a gente tem que ser muito cuidadoso nesse meio virtual, porque tudo que acontece lá vai ser refletido na vida de alguém. Então temos que ficar muito atentos. Então terminamos a semana 3 e vamos começar a semana 4, ainda no mesmo assunto. Então vamos lá? Então aí na primeira atividade da semana 4, antes de iniciar o exercício em si, ele vai trazer aí pra gente uma anotaçãozinha, né? Novamente, trazendo informações aí que vão colaborar para que vocês busquem as fontes, busquem aí a verdade por trás das notícias. Então, tem algumas questões que ele pede para você prestar atenção. Então, você estar sempre atento de onde vem a informação, os sites que são legítimos, né, que trazem informações verdadeiras, na maioria das vezes tem como extensões, né, o que vem depois do pontinho ali, .com, .org, .net, .edu, .gov, que costumam ser sites oficiais. Agora, aqueles sites que são falsos, muitas vezes vão utilizar extensões, né, URLs, que vão ter ali o .lo, o .com, .co. Então, você tem que ficar atento. Há exceções a essas regras, mas você tem sempre assim que acender ali uma luzinha ali de atenção quando você tratar de sites que têm aí extensões diferentes. Então, como alternativa, URLs falsos eles vão ser incompletos. E os sites falsos vão ter nomes semelhantes aos idênticos. Por exemplo, em vez de Casa Bahia, Casal Bahia. Então, aí ele vai tentar enganar a pessoa que lê ali muito rapidamente e não presta muita atenção. Aí agora, ele pede para você no texto 1 analisar algumas notícias que foram apresentadas aqui nesse quadro, com imagens de mensagens que circulam pelas redes sociais nesses últimos meses, né? Após aí surgir aí a quarentena, esse isolamento por conta do coronavírus e da doença Covid-19. Então, nós temos aí, o governo federal iniciou o cadastramento do Auxílio Cidadão, que dá uma ajuda mensal no valor de R$ 200 para trabalhadores autônomos e pessoas de baixa renda para ajudar a combater o coronavírus. Netflix grátis no período de isolamento. Então, temos ali uma outra notícia ali por trás, mas não dá para ler ela direito, né? Mas que traz como título Golpes pela internet em tempos de isolamento social. Vamos prosseguir. No texto 2, ele traz uma pesquisa, né? Então, pesquisa busca pessoas que sofreram golpes pela internet durante a pandemia, com o objetivo de entender como funciona esse tipo de crime para poder combatê-lo. Então, um textinho aí falando como que ocorrem esses golpes e o que é realizado ali por essas pessoas que tentam danar a população. Então, vamos fazer a leitura rapidinho. Então, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicada em abril, o número de brasileiros com acesso à internet no fim de 2018 era de 135,9 milhões. Significa que apenas 54% da população possui em mãos todas as facilidades oferecidas pela web. Os benefícios do uso da rede, porém, também trazem outras consequências, como golpes virtuais. Para entender como esses golpes têm se propagado durante a pandemia de Covid-19, pesquisadores da USP buscam voluntários. O estudo é conduzido pela professora Daniela Oswald, da Escola de Comunicações e Artes, ECA, da USP, e pela estudante Marcele Pedroso. O objetivo é compreender como as mensagens enganosas, contendo golpes, atuam, por quais redes sociais são enviadas com maior frequência
e como reagem as pessoas que as recebem. Algumas dessas mensagens enganosas, por exemplo, eram compartilhadas por pessoas que acreditavam estarem enviando informações sobre o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal para brasileiros de baixa renda. O link, entretanto, encaminhava o usuário para revelar informações pessoais para endereços desconhecidos. A participação na pesquisa é voluntária, mas a contribuição é de grande ajuda para o estudo que está sendo desenvolvido e seus resultados, que podem conscientizar sobre os golpes cibernéticos e gerar prevenção. Então, aí ele vai perguntar para você agora. O principal assunto dos dois textos é prevenção à Covid-19? Não, né? Em nenhum momento ele falou nada sobre a prevenção a essa nova doença aí que nós estamos na pandemia, né? O mundo inteiro está alerta contra ela. Fake news durante a pandemia? Nós podemos perceber que os dois aí tratam de fake news, mas não exclusivamente fake news como um todo. São fake news mais específicas, né? Essas fake news que retratam crimes na internet durante a quarentena. E a próxima aí também, pesquisas para combate à Covid-19, também não. Então acerta o terceiro parênteses, crimes na internet durante a quarentena. No número 2, o objetivo do primeiro texto então aquele primeiro texto que foi apresentado, ele quer mostrar às pessoas o quê? Ele quer conscientizá-las a manterem o isolamento social, querem alertar as pessoas sobre as fraudes pela internet, querem vender produtos da Netflix, querem promover ações do auxílio emergencial. Então, realmente, Netflix e auxílio emergencial aparecem ali, né? Mas, se a gente for analisar o contexto de cada apresentação, a gente vai perceber que não quer nem vender e nem promover auxílio emergencial. E ela também não quer conscientizar as pessoas a ficarem em casas isoladas, né? E sim alertá-las sobre as fraudes pela internet. Número 3, nós temos aí, de acordo com o texto 2, é correto afirmar: 80% da população brasileira tem acesso à internet? Não, né? De acordo com o texto, apenas 54% da população brasileira em 2018, ano da pesquisa, tinham esse acesso. A pesquisa é realizada com os estudantes da USP? Não, né? A pesquisa é realizada pelos pesquisadores da USP, uma professora e uma estudante. A participação na pesquisa é voluntária? Sim, né? Aquelas pessoas que querem trazer aí sua experiência com esses golpes, elas devem buscar aí as formas de contato para contar sua experiência aí para os pesquisadores. Os golpes durante a pandemia têm causado estresse? Não, né? O texto ele não objetiva, né? Não trata desse estresse causado aí em quem caiu no golpe. Na número 4, a afirmativa que não expressa o objetivo do estudo da USP. Então, o estudo ele tenta aí compreender como as mensagens enganosas contendo golpes atuam, né? Então, eles querem saber como as pessoas caíram nesses golpes. Essa tá certa. Levantar o número de pessoas que receberam o benefício emergencial? Não, né? Em momento nenhum eles estão fazendo estudos sobre o benefício emergencial. Então, essa aqui já está errada. Verificar como reagem as pessoas que caem nos golpes? Sim, né? Eles estão estudando aí como elas caíram e qual foi a reação delas ao cair nesses golpes. Verificar quais redes sociais são utilizadas com maior frequência para os golpes? Sim, né? É uma das pautas que eles estudam aí durante essa pesquisa. Aqui na número 5, nós temos uma afirmativa do Richard Dawkins, retirada do livro Gênio Egoísta. Então, quando você planta um meme fértil em minha mente, você literalmente parasita meu cérebro, transformando num veículo para a propagação do meme, exatamente como um vírus pode parasitar o mecanismo genético de uma célula hospedeira.
Então agora ele pede para você que ele traz uma proposta de você realizar uma campanha para diminuir as notícias falsas. Então, ele pede para você produzir um cartaz para seus amigos aí de escola, familiares, conhecidos, com o objetivo de informar como as notícias falsas podem influenciar nas decisões e vidas das pessoas, ou como esses golpes podem fazer com que caiam em armadilhas que levam a prejuízos. Então pede para você fazer uma revisão, distribuir esse cartaz a seus familiares, publicar nas redes sociais, disseminar essas informações para ajudar a diminuir as fake news. Então é uma atividade aí pessoal, cada um vai realizar a sua. Então, assim como muitas pessoas aí propagam essas fake news, essas notícias falsas, vamos realizar um trabalho do bem aí, né? Vamos divulgar as formas como as pessoas podem se proteger dessas fake news. E quem sabe, com o tempo, a gente consiga erradicar, extinguir essas fake news aí das nossas redes sociais, do nosso convívio virtual aí, seja no âmbito familiar, no âmbito escolar, em qualquer lugar. Vamos acabar com essa coisa que traz tantos males aí, que são essas notícias falsas. Então, assim que você fizer seu cartaz, compartilhe comigo. Mande aqui nos comentários como foi seu cartaz ou deixe aqui o link do seu Facebook, para que a gente possa, então, ir conhecendo as atividades uns dos outros. Então, chegamos aí ao final de mais uma correção. Encerramos o PET 3 para a disciplina de língua portuguesa aí do primeiro ano. Então, meus parabéns para você que já terminou todas as suas atividades. Agora é hora de descansar. Então, aproveite que você terminou as atividades de língua portuguesa, tire um tempinho, vá ler um livro, vá escutar uma música. Então, eu estarei aqui sempre que vocês precisarem. E se houver aí um PET 4, eu continuarei realizando os vídeos. Então, muito obrigada aí por você ter assistido o meu vídeo. Não se esqueça, se ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreva e compartilhe com os colegas. Então, vou deixar aqui um recadinho também para os meus alunos do primeiro ano Pérola e do primeiro ano Safira, da Escola Estadual Melo Viana em Monte Carmelo. Então, meus queridos, 1000 beijos e abraços carinhosos para vocês. Estou morrendo de saudades. Façam a sua correção e me enviem suas atividades, tudo bem? E a todos os outros que estão assistindo esse vídeo, muito obrigada pela atenção. Espero que o meu trabalho esteja ajudando vocês. Então, beijos no coração e até a nossa próxima vídeo correção.